Olá, pessoal. Nossa aula de hoje é sobre o tema saúde mental. Eu sou Marcela Ayer, sou psicóloga do SANSP, né? Me formei em psicologia em 2004. Fiz especialização em saúde coletiva pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Vim para o Hospital das Clínicas, né? Fazer aprimoramento em psicologia hospitalar, 2007, 2006, 2007. Depois fiz mestrado em saúde mental, né? Que é o tema que nós vamos falar hoje. E especificamente sobre a saúde mental do servidor ou do trabalhador, né? Ou no trabalho, enfim. Quando a gente pensa em saúde mental, eu acho que é legal, acho que é importante a gente fazer um paralelo, né? Do que é saudável e aquilo que não é considerado saudável. De uma maneira geral, às vezes a gente fica muito nessa dualidade de saúde e doença, bem ou mal, né? A gente costuma fazer isso. E quando a gente pensa em saúde mental, a gente pensa nos aspectos positivos, no que está nos fazendo bem, de como que eu estou enfrentando, passando pelas situações. Já a doença mental, né, porque entre a saúde e a doença, a gente tem uma variabilidade de situações, de sensações, de sentimentos e de estado de saúde mental. Então, quando a gente vai de um extremo ao outro em relação à saúde mental e à doença mental, a gente pensa, né, no seguinte sentido: o que é o saudável, o que é o patológico, né? E entre esse leque de possibilidades aí, onde eu estou? O que eu tenho feito a respeito da minha saúde mental, né? E aí, pessoal, é um questionamento importantíssimo a gente parar para pensar o que é saudável. Porque às vezes o que é saudável para mim pode ser que para o outro não seja talvez tão importante ou talvez não tenha o mesmo valor que para mim em relação a ser saudável. Por exemplo, tem pessoas que às vezes falam: "Nossa, me faz muito bem, eu relaxo quando eu vou jogar a palavra cruzada". O outro pode falar: "Não, para mim não tem sentido nenhum". Então, assim, a gente pensa nas questões, nos quesitos de saúde mental, mas é importante também a gente pensar na variabilidade. O que dá certo para mim? O que para mim faz sentido, né? E para isso, é sempre importante, eu falo que na vida a gente sempre deve usar do questionamento socrático, né? Do que é isso para mim? O que significa? Qual o valor eu dou numa situação que talvez me faça muito bem e que talvez o meu colega do lado não faça? Obviamente que tem uma interface, né, gente, do que é realmente saudável e aquilo que não é. Então, o primeiro questionamento para a gente poder começar a pensar sobre saúde mental é a gente pensar no outro extremo. Por exemplo, o que é patológico? O que é louco, né? Einstein dizia, né, que não há nada que seja de maior evidência de insanidade do que a gente fazer a mesma coisa dia após dia e a gente esperar resultados diferentes. Talvez no trabalho isso aconteça muito conosco, né? Às vezes na relação interpessoal ou alguma coisa no trabalho com o paciente, às vezes a gente está fazendo as mesmas coisas e a gente às vezes espera que o ambiente faça diferente por nós. Acho que esse é o primeiro questionamento quando a gente vai pensar sobre saúde mental do trabalhador, né? E, pessoal, quando eu trago aí essas fotos, né, Amy Winehouse, aí a gente tem o Coringa, eu imagino que uma boa parte de vocês tenha assistido o filme, né? Trouxe também o Leonardo DiCaprio, né? Porque, além dele ser bonitão, isso dá para a gente prestar mais atenção na aula, tem uma outra questão, eu não sei se vocês sabem, o Leonardo DiCaprio é alguém que tem o diagnóstico de TOC, né? Ele tem um transtorno obsessivo compulsivo que ele está em tratamento, né? E quantas vezes a gente não olha para o outro que está do nosso lado, ou às vezes a gente entra no Instagram e a gente tem a impressão que está tudo bem, que parece que quem tem problema sou só eu, né? Então a gente poder universalizar um pouco o que é saúde mental, universalizar um pouco que essas questões precisam ser pensadas de uma forma flexível. Não é que eu estou falando que a gente não tem os critérios
tanto para a patologia quanto para a questão da saúde. Sim, nós temos. Mas é uma reflexão um pouco de o que, que eu estou fazendo com a minha saúde. Quais são os critérios que eu tenho colocado para mim mesmo? Eu tenho flexibilidade em lidar com situações que me deixam angustiada, porque de repente a gente pode estar associando que a minha saúde mental não está boa, porque em algum momento eu passei por uma situação de tristeza. E há situações que a gente vai sentir ou pensar sobre isso. De repente a gente está olhando o Leonardo DiCaprio aí e achando que a vida dele está uma maravilha. Não sei, não o conheço. Mas ele também tem as questões dele como qualquer um de nós. Então, né, o que que é saúde? Quando a gente pensa em saúde, né, a gente pensa que saúde é o bem-estar físico, mental e social. E aí a gente pensa o seguinte: não, mas a minha pressão tá boa, meus exames estão em dia, meu hemograma tá top, minha mamografia também, fui no urologista, ótimo, é isso mesmo. E as questões mentais e sociais, como que anda a minha saúde nesses âmbitos? Né? E aí é importante a gente parar para pensar, né, para refletir. O que que influencia a nossa saúde mental, né? Vários fatores, tanto fatores no trabalho, quanto fatores no nosso ambiente de casa, quanto situações sociais, né? Como os fatores socioculturais. O que que é isso, né? Como é que é a minha rede social? Como é que estão meus relacionamentos? O quanto eu tenho expectativas do meio que eu vivo, né? Da família, do amigo? Como é que está o meu papel nesses âmbitos, né? Como é que eu, pensando nos fatores psicológicos, como é que eu tenho enfrentado as questões de dificuldade? Eu tenho sido resiliente? Como é que eu tenho enfrentado os fatores estressores no meu dia a dia, no meu trabalho, em casa? Né? Porque a gente tem esses vários papéis aí. E os fatores biológicos, que é esse que a gente cuida bonitinho, que a gente faz os nossos exames, que a gente vai atrás. E é isso mesmo. Mas é sempre importante a gente pensar que tem uma interface muito grande entre os fatores biológicos, psicológicos e sociais. E aí é aonde, ao meu ver, entra as questões de saúde mental. Nessas interfaces, nesse equilíbrio, não é que a gente não vai ter problemas, mas como a gente tem enfrentado esses problemas. E aí, pessoal, um contraponto, né, em relação aos transtornos mentais, né? É uma patologia que afeta o psiquismo, a vida sociais, as funções mentais, né, plenas do indivíduo de uma maneira severa. Obviamente, quando a gente está nesse extremo aí do leque, né, pensando que a saúde mental é um leque, que a gente tem várias possibilidades, é importante a gente buscar, sim, um auxílio médico, um auxílio psicoterapêutico, né? A gente buscar às vezes um conforto na família, nos amigos, para poder ter essa motivação de cuidar, né? Então assim, né, o que que a OMS fala? Que os transtornos mentais e comportamentais são condições que vão afetar a saúde, essa saúde que eu falei agora, nesses três âmbitos, por alterações mórbidas no modo de pensar, no humor, alterações no comportamento associado à angústia, ou a deterioração do funcionamento psíquico global, que é aquilo que a gente falou um pouquinho. Quando eu começo a ter dificuldade, perdas ocupacionais, nas habilidades sociais, é importante sim que eu busque uma ajuda, porque assim como quando eu estou hipertenso ou quando eu tenho algum problema de rins e vou no nefrologista, é importante também que eu tenha esse cuidado aí com as questões de saúde mental, que podem acontecer com qualquer um de nós. E aí, né, pensando nesse esquema, né, da loucura, porque quando a gente tinha ausência de saúde na parte mental, obviamente, ou na maioria das vezes, a gente ia lá no extremo, sem pensar nesse leque, né? E aí a gente pode perceber que a loucura no decorrer da história, né, ela, eles acreditavam até em algum momento que era uma dádiva divina, né? Que eram os deuses ou os espíritos que estavam influenciando aquela alma de algum jeito. Depois, no começo do século XIX, a gente teve uma dificuldade muito grande em lidar com essas questões aí da falta ou da ausência de saúde mental. E aí, mais ou menos em 1950, a gente tem a reforma psiquiátrica, que é quando a gente começa a enxergar
né? Novamente, a saúde mental ou a ausência, no caso a gente chamava de loucura, como uma questão que podia ser cuidada e tratada. E aí a gente começa com aquele movimento de fazer a transição dos hospitais psiquiátricos, não que a gente ainda não tenha, nós temos, mas em casos mais extremos, e sair, tirar essas pessoas desses asilos e manicômios, né? Um autor que eu gosto muito que fala sobre isso é Basaglia, quem tiver interesse em estudar sobre essa história é bem interessante. E a gente começa a perceber, não, pera lá, dá pra gente fazer, dá pra gente mudar esse contexto, dá para cuidar do que até então a ausência de saúde era equivalente à loucura. A gente pode lidar que não é ou eu estou bem ou eu estou louco. Existe essa variabilidade e dá para ser cuidada de uma forma diferente. Então hoje a gente tem um movimento muito que eu considero um movimento que foi de suma importância para a gente poder mudar um pouco a história do psiquismo e lidar com essa saúde mental de uma forma mais humana, mas também mais realista, né? Obviamente, todos nós, em algum momento da vida, vamos ter questões de angústia, ansiedade, tristeza, e isso faz parte da vida. A questão é quando isso nos desorganiza, aí sim a gente precisa desse apoio, desse suporte médico, psiquiátrico, psicológico, né? E aí, então pensando em toda essa história sobre a saúde mental ou sobre a loucura, como é que anda a nossa saúde? Como é que a gente pensa que é as questões de, poxa, minha saúde mental tá bacana, tá boa? Na verdade, o que a gente pensa é assim: fazer o que traz felicidade, eu tô com saúde mental. Ah, não vou nem ligar porque os outros falam e pessoas dizem ou falam. Não, eu não discuto com os meus amigos ou parceiros, eu tô sempre no positivo, eu tô sempre feliz. Eu gosto muito desse esquema da psicóloga Mariana Rocha, que eu acho que ela faz esse balanço, né? Ela me dá o contraponto, porque às vezes a gente associa mesmo, muitas vezes, a saúde mental a essas questões que eu descrevi. E na realidade, não é isso, né? É bom que a gente faça aquilo que nos faz bem. E tem horas que a gente vai ter que fazer coisas que às vezes nem são tão divertidas assim, como por exemplo, quando tá chovendo, eu tô lá na minha casa e eu tenho que atravessar a cidade e vir trabalhar porque eu tenho que passar ponto. A gente faz. Isso não quer dizer que a gente tá super feliz em fazer. Mas ok, isso faz parte da nossa saúde mental, da nossa tomada de decisão, da responsabilidade que a gente assume, né? E outras vezes pode ser que eu vou estar magoada com as pessoas, né? E nem por isso eu vou deixar que essa mágoa, essa chateação com o meu colega tome conta do meu comportamento ou controle o meu comportamento. Ah, eu tô chateada com a fulana, então agora também eu não vou conversar, não vou fazer, tô chateada. E aí fico naquele estado, naquela sensação, naquela angústia, eu fico sob o controle da situação. Veja, gente, eu não tô falando que não é ruim, é chato mesmo, ainda mais no trabalho quando a gente tem alguma questão com um colega. Mas é importante a gente parar para pensar se às vezes ou muitas vezes eu fico sob o controle dessa angústia ou dessa situação e acabo me comportando em função disso, né? Uma outra questão. Não tenho medo de discutir quando necessário, mas de forma construtiva. O que que é isso? Ah, Marcela, então você está falando para nós que às vezes a gente vai ter que discutir? Não é discutir de brigar. É às vezes eu vou precisar me posicionar, eu vou precisar verbalizar aquilo que aconteceu de uma forma descritiva. Quando a gente está chateado com alguém, e isso é normal, qualquer um de nós faz, a gente tende a colocar emoção na descrição. Uma coisa é eu falar, olha, fulano, você fez isso, você tirou aquele material de cima da minha mesa, eu precisava daquele material, eu fiquei chateado com essa situação, será que dá pra gente resolver? Outra coisa é eu chegar e falar assim, olha só o que você fez isso, você fez aquilo. Veja, eu estou descrevendo a mesma situação, mas de uma forma diferente, de uma forma construtiva. É fácil? Não, mas é possível a gente conseguir descrever as situações sem colocar tanto esse julgamento de valor, tá? E isso nos ajuda muito
muito na saúde mental, porque normalmente quando a gente consegue se comportar dessa forma construtiva ou assertiva, que a gente fala em psicologia, a gente tende a se sentir muito bem com a gente apesar da situação. Então, é positivo quando possível, mas permite uma realidade que pode às vezes ser negativa. Então, assim, a gente pode ser positivo, a gente pode ser alegre, mas vai ter situações que vai nos chatear, né? Não é sempre que a gente vai estar bem ou positivo. E ok, né? Então deixa eu entender o que está acontecendo comigo. Nossa, fiquei chateada com aquela situação. Hoje eu quero ficar mais quieto, quero refletir sobre isso. Ok. Ah, Marcela, hoje eu não quero ter aquela forma, aquela conversa construtiva, não. Tudo bem. Né, a gente tem um tempo também para digerir essas situações, desde que a gente esteja racionalizando em cima dessas emoções. As emoções elas vão sempre existir, mas a questão é o que eu faço com essas emoções. E é gostoso, é bom a gente estar feliz, vai ter situações que a gente vai ficar super feliz no trabalho ou em casa, e a gente poder vivenciar esse momento como um momento único, né? Parece situações tão óbvias, mas às vezes no dia a dia a gente acaba ficando muito sob o controle dessas emoções negativas, e isso acaba governando muito os nossos comportamentos. E uma das coisas importantes que eu falo muito em relação a essa boa saúde mental, né? Vamos pensar, uma saúde mental que a gente possa viver realisticamente as condições, né? Não quer dizer que as coisas vão ser mil maravilhas, mas que a gente possa lidar com a realidade de uma forma assertiva, de uma forma que eu vou às vezes sentir angústia ou tristeza ou raiva de algumas situações, mas eu vou tentar pensar sobre essas emoções. Então, os pontos de convergência em relação a isso são as questões nossas de autoaceitação, relações positivas com os outros, autonomia, propósito na vida e crescimento pessoal, né? Cada vez mais a gente vai observando que os diversos estudos em relação à qualidade de vida, né, ele fala sobre aquelas interfaces que eu mostrei naquele slide, né, das questões biológicas, das questões né, de qualidade de vida, nas questões dos fatores psicológicos, né, nessa interface. É aí que mora mesmo o cuidado nosso com a nossa saúde mental. Esse slide não está muito legal, mas é um modelo de Birbal que eu gosto bastante, né? Que ele fala que as condições, né, da vida, elas interferem. Obviamente que as condições, a estrutura social, as condições das relações de trabalho, né, o local onde eu estou, isso interfere sim nas nossas experiências de forma direta, nas questões de como eu entendo e compreendo isso, né? E eu gosto muito disso porque é importante a gente pensar que além daqueles três fatores, mental, social, biológico, é importante a gente pensar também que o local, o ambiente onde eu estou, as minhas relações interpessoais interferem muito da forma com que eu interpreto, da forma com que eu lido e da forma como eu enfrento. Tá? Então a gente tem esse nível macro que interfere nas nossas questões e o nosso nível micro, que é a nossa história individual. E aí, pessoal, pensando um pouquinho, né, eu já vim pontuando algumas coisas em relação à saúde mental nossa, dos profissionais de saúde, e é importante a gente lembrar que nós passamos aí por uma situação, nós profissionais de saúde que estamos em hospitais, nós há 1 ano e meio, nós temos passado também, sofrido de forma muito direta a influência das questões da pandemia, né? Então, além das questões de trabalho comum a todos, eu falo que quem é profissional de saúde, quem é essencial, que foi assim que nós nomeamos no começo, sofreu de uma maneira muito direta as angústias, as preocupações da pandemia, né? Enquanto muitos estavam em home office, alguns nossos profissionais também, por questões aí de saúde, a maioria de nós estávamos aqui dentro, né? Sem muitas informações ou informações que estavam mudando a todo tempo. Então, obviamente que, lembrando daquele nível macro que eu acabei de falar, que o ambiente onde a gente está influencia também as questões de saúde mental, nós todos passamos por isso, né? Então, eu acho que é um momento também da gente refletir
que sim, passamos, conseguimos, estamos todos aí, vivendo um dia de cada vez, mas que a pandemia também tem grande influência e ainda tem nas questões de saúde mental de todos nós, e eu acho que principalmente dos profissionais de saúde, né? E aí a gente pensa que no nível micro, que é aquele do indivíduo, né, tem os fatores de risco e os fatores de proteção que interferem muito nas questões de equilíbrio dessa saúde mental, né? Esse ambiente que a gente está, a forma com que a gente está enfrentando essas situações, a gente buscar, né, no outro, no colega, apesar das dificuldades, a gente buscar apoio, conversar sobre isso, né? Eu tenho recebido no SANSP muitas pessoas que até então nunca tinham buscado ou pensado em relações de saúde mental. E com essa questão pandêmica, apareceu, ou os questionamentos, ou a própria pressão, né, sofrida por conta do ambiente a gente está, um receio que a gente tinha de vir trabalhar, mas precisava vir. Tudo isso são fatores aí, são pensamentos, são questionamentos que apareceram junto à pandemia. Né? Então, por que eu estou falando isso? Porque a gente sabe que o ambiente, de uma forma direta, influencia na nossa saúde mental. E se a gente coloca, né, mais um pouco dessa realidade pandêmica, isso fica muito mais angustiante mesmo, né? E aí, pessoal, o que a gente o que é importantíssimo a gente parar para pensar também é de eu avaliar como é que anda a minha saúde mental, né? É, vamos fazer alguns questionamentos sobre a minha saúde. Às vezes eu penso, como é que tá a minha pressão? Gente, como é que tá a minha função renal? Nossa, será que a minha função cardiorrespiratória tá legal? E em relação à minha saúde mental, né? Como que está a minha vida em família? E o meu lazer? O que que era antes de lazer e hoje eu não faço? Como andam os meus pensamentos? Meus pensamentos estão mais acelerados, eu ando pensando bastante em coisas que me deixam angustiado, eu consigo fazer um contraponto do que eu penso, né? Sabe aquela vozinha interna nossa, que às vezes a gente pensa uma coisa e de repente lá dentro fala, olha, peraí, será que é assim? Eu ando tendo esse diálogo aí comigo mesmo, né? Como que tá a minha vida profissional, as minhas relações, né? Como que eu cuido da minha vida mental? Então, assim, eu me preocupo em excesso com o futuro, eu tento sempre agradar as pessoas, eu me avalio de forma negativa. Como é que eu estou gerenciando o meu tempo? Faço sempre várias tarefas ao mesmo tempo? Tenho hobbies, tenho lazer, né? Penso demasia no passado ou no futuro. Às vezes eu omito para mim mesma as minhas próprias emoções, me cobro excessivamente, assumo responsabilidades que não são minhas. Eu acho que são formas da gente poder se questionar mesmo de como que anda aí, né? Como se eu estivesse fazendo uma curva pressórica, que às vezes o médico pede para a gente fazer. Esses questionamentos socráticos são importantes para eu poder avaliar como está a minha saúde mental. E aí eu gosto muito dessa frase de Paulo Freire, né, que ninguém é sujeito da autonomia de ninguém. Isso quer dizer que, para mim, essa frase me ajuda muito nas minhas relações interpessoais no trabalho, né? Nós que estamos em hospital, eu estou falando especificamente, né, de quem trabalha nos hospitais, seja no Hospital das Clínicas, seja na Mater, seja em qualquer hospital do complexo, né, nós temos muito essa função do cuidado, né, de cuidar do outro. E cuidar do outro, eu falo da razão de ser dos hospitais, que é o paciente. E como é que eu ando cuidando de mim? E será que às vezes eu ando cuidando da autonomia de alguém que não é minha responsabilidade? Então deixa eu voltar esse cuidado para a minha autonomia, né? Porque o processo de cuidar é a forma como se dá o cuidado, né? Representa uma atitude de envolvimento afetivo com o outro. Então, a gente faz isso às vezes com o pé nas costas, né? Profissionais que trabalham em hospitais. E o grande desafio nosso é cuidar do ser humano em sua totalidade, óbvio, mas exercendo uma ação preferencial, né?
conseguindo olhar esse sujeito de uma forma, igual eu falei, todos aqueles níveis sociais, social, psíquico, físico, né? Com essa competência que a gente traz de formação, mas também não deixando para depois o autocuidado, o se olhar, o se questionar, né? O que que eu tenho feito para mim, né? Eu tenho cuidado dos meus pacientes, eu tenho cuidado das pessoas que estão próximas de mim, dos materiais que eu tenho que cuidar dentro do hospital, ok. E para mim? O que que eu tenho feito? Né? Eu acho que quando a gente abre essa caixinha de pensamento, eu acho que surge automaticamente algumas coisas que a gente precisa olhar e fazer. E aí, pessoal, eu vou abrir aqui uma outra guia que eu acho que é bacana até, né? A gente aqui no Hospital das Clínicas, né, eu desenvolvi aí durante a pandemia uma apostila que até depois eu vou pedir para que o pessoal deixe aí em anexo para quem quiser, né, desculpa, baixar esse material, que é um material falando um pouco sobre essa promoção aí, prevenção de saúde mental, né, cuidando de quem cuida, cuidando de todos nós que aqui estamos, né. Deixa eu abrir aqui para vocês e depois quem tiver interesse, é legal para vocês conseguirem dar uma lidinha, é um material bem rápido, tá? Que vale a pena aí para a gente poder usar um pouco desse questionamento socrático aí no cuidado da nossa saúde mental. Então, saúde mental é do SANSP, mas qualquer pessoa, qualquer servidor do Complexo HC pode acessar, pode utilizar, né? Que são aí pequenas situações, pequenas coisas que a gente pode fazer no nosso dia a dia, sabe? Reconhecer essas sensações, essas emoções negativas, cuidar, né, fazer algo que gosta, criar, a gente fala distrações, mas como se a gente fosse criar pensamentos concorrentes em relação a outros pensamentos que talvez estejam em excesso, que não estejam me fazendo bem. Essa questão, né, a gente não ficou em isolamento, o que que eu faço? Nós estamos dentro do sistema de saúde, então algumas orientações simples, né, uma questão de rotina, e essa rotina não é só uma rotina de trabalho, mas uma rotina até da gente poder conseguir pensar sobre esse contexto, da gente poder conseguir se inserir em outras coisas, né? Como que eu convivo, porque às vezes o serviço está tão pesado, tão puxado, mas às vezes um tempinho para perguntar se está tudo bem, um tempinho para olhar o outro. Eu sei que a rotina é pesada, mas isso faz uma diferença, né? E buscando a colaboração, tá? Eu vou deixar esse material, né, com essas orientações aí específicas que tem a ver aí um pouco com a terceira geração aí da análise do comportamento, que é uma linha, né, de atuação do psicólogo e que fala um pouquinho sobre essas questões de aceitação, dessa questão da gente poder colocar alguns contrapontos em relação a pensamentos que aparecem, né, do compromisso que a gente tem conosco e com o outro, tá? E aí, pessoal, voltando aqui para nossa aula, e essa interface, né? Eu, o outro e o mundo onde eu tô. No caso, né, pensando aí no hospital, onde é o trabalho, né? Algumas situações, né, é importante eu pensar, eu refletir como eu me afeto com essas circunstâncias do trabalho, né? Como que eu posso lidar, ou como eu venho lidando com essa situação. É importante a gente fazer essa reflexão, porque isso interfere de forma direta na saúde mental, né? As relações interpessoais, o ambiente onde eu estou e a forma com que eu me relaciono com tudo isso. Como que eu reajo em relação ao outro. Veja, reagir não é não sentir emoção e conseguir fazer diferente. Reagir é eu pensar sobre aquela emoção que a situação me causa e tentar, mesmo sentindo angústia, tristeza, raiva ou alegria, eu pensar como que eu vou me comportar em relação à emoção que a circunstância me dá. Né? Isso é uma questão muito importante. Né? E aí, né, pessoal, eu vou, né, puxar a sardinha um pouquinho para o meu lado, né, da terapia cognitivo-comportamental, que é eu, às vezes, usar da análise funcional. A gente, psicóloga, a gente usa muito isso, mas como é que eu posso usar isso na prática? Então, assim, a situação aconteceu no nosso ambiente de serviço. O que que eu pensei naquela situação? Qual foi a emoção que me causou aquela situação?
e como é que eu vou me comportar em relação a isso. Por quê? Porque assim, meu comportamento depois vai ter uma consequência. Então, vou dar um exemplo. Eu estou lá, vamos supor que eu trabalho lá na enfermaria do oitavo andar. Eu tive uma situação com uma colega, né? Às vezes ela usou algum equipamento, às vezes usou até de alguma fala, de um verbal que não era o mais adequado, ou que eu achava que não era mais adequado. Então, deixa eu pensar essa situação, né? Diante dessa situação, qual que é o meu pensamento, a minha emoção? Ai, Marcela, eu fico com muita raiva. Nossa, eu tenho vontade de tacar um sapato na pessoa, né? Às vezes a gente pensa isso. Tá, não vai rolar, né? Então, deixa eu entender a situação, como que eu posso me comportar de uma forma construtiva ou assertiva, porque a forma como eu me comportar vai ter uma consequência, e essa consequência vai me causar novamente algum tipo de pensamento e emoção, né? Então, de repente, às vezes eu falo, olha, eu preciso sair do contexto, respirar para poder conseguir fazer essa análise, e aí eu volto e tento me comportar de uma forma assertiva. Ok, não preciso resolver naquele momento. Não, naquele momento mesmo eu consegui perceber que talvez se eu tivesse falado de uma forma diferente, ou se ela conseguisse perceber o que eu percebi, talvez a situação não tinha chegado a essas vias de fato. Então, essa análise do meu comportamento, ai, Marcela, mas não é sempre que dá para fazer isso. Eu sei que não dá, mas se a gente baixar esse aplicativo, da gente conseguir parar para pensar, conseguir discriminar as nossas emoções e assim tomar a atitude que seja mais coerente com o que eu acredito, é uma coisa que facilita muito para nós as relações interpessoais e, consequentemente, eu fico mais tranquila no convívio, me dá uma sensação de conseguir me posicionar e resolver a questão. E isso interfere diretamente na nossa saúde mental. Eu falo que a análise funcional é igual o sal para o hipertenso. Se a gente consegue cortar, se a gente consegue ir colocando no dia a dia essa alimentação mais saudável, provavelmente, se as questões da minha hipertensão estão ligadas a isso, vai melhorar. Se a gente consegue, na medida do possível, usar dessa análise, desse parar para pensar, consequentemente, a gente vai viver um pouco melhor, né? Então, diante do que eu estava falando agora, né, como que eu vejo, né? Como é que eu visualizo, né? Esse ciclo da realidade, ela é legal porque às vezes a emoção vem forte e a gente age pela emoção e a gente enxerga por ela. Então eu pensar, não, tem situação que vai me deixar muito brava, vai mesmo? Então pera lá, naquele momento o pensamento que está junto com a emoção pode ser que não seja o melhor ou esteja um pouco distorcido, tá? Então é importante eu parar para visualizar, tentar entender, depois eu agir, né? E tentar ser coerente com aquilo que eu acredito. E para isso, né, gente, é sempre importante eu pensar como é que é meu autoconceito, como que eu me vejo, como que eu me percebo, né? Poxa, Marcela, é muita coisa, são coisas subjetivas. São sim, mas é isso que eu falei, se a gente abre o aplicativo de parar para pensar, de racionalizar, a gente vai conseguindo colocar essas coisas no dia a dia, né? E aí, como é que a gente pode fazer esse racionalizar, né? O que que eu posso fazer por mim mesmo? Então é importante a gente ter esse autocuidado, né? Tanto físico, emocional, social, espiritual, tá? E quando eu falo espiritual, eu não estou falando de religiões específicas, mas aquilo que pra gente faz bem. De repente eu gosto de meditar, eu gosto de tomar um passe, eu gosto de ir no culto, eu gosto de ir à missa. Ok, é aquilo que faz sentido, é um tipo de autocuidado, tá? No âmbito físico, as questões de dormir, descansar, alimentação, tudo isso. É aquela saúde física que a gente está sempre focada, que parece que só existe ela, mas não, né? As questões emocionais, como é que eu estou manejando meu estresse, as questões de auto-perdão, autocompaixão, essas questões de coragem e positividade. Lembrando que a positividade, gente, ela não é igual ao Instagram, que todo dia a gente entra lá e parece que está todo mundo bem, feliz e eu não estou no dia bom. Todos passamos por isso, né? Senão a gente fica muito no superficial. Positividade no sentido de, olha, hoje não tá legal, mas as coisas vão melhorar. Deixa eu tentar pensar o que eu posso fazer para isso. Social, pedir ajuda, se colocar disponível para auxiliar,
dar e receber, não é só dar ou só receber. Ser ouvido, relações saudáveis, né? Relações saudáveis, eu não preciso ser o melhor amigo da pessoa. Eu preciso aprender a olhar a pessoa com respeito, com essa questão da compaixão, entender que todos nós estamos aqui nesse mesmo barco. Ai, mas tem pessoas tão difíceis? Tem sim. Tem pessoas muito difíceis que às vezes conseguem desorganizar um ambiente. Ok, o que, que eu posso fazer de diferente ali, tá? Lembra da questão da autonomia do Paulo Freire, que eu falei agora há pouco? Nós não temos controle na autonomia de ninguém. E as questões espirituais, a meditação, conexão com a natureza, silêncio, oração, estudo, isso tudo são coisas importantes para nós, independente da religião, tá? E aí, pessoal, para a gente poder finalizar, né, a aula de hoje, eu acho que é importante a gente pensar assim. Se hoje eu estou aqui, né, vamos supor que eu saio do Hospital das Clínicas, eu estou num dia ótimo, vou passar lá no Curupira, né, no parque, e passo lá, eu olho as coisas ali, eu acho tudo tão maravilhoso, porque meu ambiente está bem, eu estou num dia bom. Mas se um outro dia eu saio do hospital e tive um problema sério com um paciente, com colegas de trabalho, e vou no mesmo lugar, eu vou conseguir enxergar o Curupira do mesmo jeito? Não. Porque assim, essa capacidade de ver as coisas de forma diferente, ela é muito humana, né? Então vai depender muito dessa questão do meu estado, do meu afeto, de como eu estou naquele dia. E eu gosto muito dessa frase de Mário Quintana, porque quando a gente toma consciência disso, que o mundo ele tá ali independente das nossas emoções. O que muda da forma que eu vejo é exatamente essa minha capacidade de sentir. E de sentir de forma positiva ou de sentir de forma negativa, tá? Então, eu acho que fica aí para nós, quando eu penso em saúde mental, né, eu tentei trazer uma forma mais leve, que todo mundo conseguisse me acompanhar junto nessa racionalização da saúde mental. Eu acho que a saúde mental, ela engloba tudo, a saúde física, emocional, espiritual, e é importante que eu saiba realmente conseguir me dividir nisso, né? Dividir em que sentido? Pensar sobre essas questões, saber que às vezes eu vou sentir angústia, saber que às vezes eu vou sentir alegria, mas que esse raciocinar sobre isso, essa capacidade de sentir e pensar, ela me faz encarar todas essas emoções de formas diferentes, de eu não ser levado por elas, né? Isso para mim é um pilar importantíssimo nas questões mesmo dessa avaliação ou desse hemograma em relação à saúde mental. Tá certo, pessoal? Fica aí meu abraço a todos e eu espero que eu tenha conseguido falar um pouquinho de uma forma clara a respeito do que me faz pensar e do que me ajuda tanto comigo individualmente, tanto para com os meus pacientes. Tá bom? Um abraço a todos.